Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, continuando com a série Igrejas Estranhas, Doutrinas Estranhas, que tem como objetivo trazer aqui no canal algumas atitudes, alguns ensinamentos e doutrinas de algumas denominações que são estranhas. E lembrando, quando eu digo estranhas, é no sentido de que não há fundamento bíblico nenhum, não há um ensinamento bíblico pedindo que tal conduta seja feita, que tal coisa seja feita. Por isso, estranho. No vídeo de hoje nós vamos falar de dois exemplos que eu vou trazer aqui para você, e exemplos que eu presenciei. Uma certa vez, alguém gravou um vídeo, uma pessoa que eu conheço até, e ele, nesse vídeo, ele estava dentro de uma caixa de água de 500 litros, se não me engano, totalmente cheia de água, e essa pessoa estava lá dentro daquela caixa d'água orando a Deus. E ela disse que era uma das formas dela pagar preço até por todos aqueles que estavam com ele, e pagar um preço também pelas bênçãos que Deus assim iria derramar, pagar um preço pela vida das pessoas. Um outro exemplo, uma certa vez uma pessoa também me chamou, me convidou para que eu subisse o monte para que a gente queimasse os papéis de oração. Se você não ouviu ainda, algumas denominações têm o costume de entregar envelopes ou cartões onde as pessoas escrevem ali seus pedidos, né, sua oração, e eles costumam subir o monte, que é um local onde eles se reúnem, e ali eles queimam esses pedidos como se fosse um ato profético, assim chamado, para que os pedidos sejam então atendidos. Então, sobre esses dois exemplos, que há na verdade vários outros exemplos, o que eu tenho a dizer é justamente isso. É estranho, porque não tem fundamento bíblico nenhum. E é claro, nos 2 episódios eu reprovei isso, e quando fui convidado eu disse que não iria. Eu não iria. E eu sinceramente não vou. Eu respeito muito cada pessoa, a sua linha de pensamento, a sua opinião, eu respeito muito. Mas uma coisa é respeitar, a outra é concordar. Uma coisa é eu respeitar um pensamento, uma opinião, uma conduta, outra coisa é eu aprovar e, pior ainda, é eu fazer a mesma coisa. São totalmente coisas diferentes. Mas eu quero ler um texto aqui, em Mateus capítulo 15, versículos 7, 8 e 9, diz assim: Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, quando disse: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E em vão me rendem culto, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Não seriam essas práticas que eu citei aqui apenas um preceito de homens? Uma atitude que Deus não pede, mas que as pessoas acabam criando? E o pior, pior ainda porque elas passam para as outras pessoas como se fosse uma verdade, como se fosse algo que Deus quer. Isso é ensinado em algumas denominações. Essas atitudes, essas práticas são ensinadas como se fosse realmente algo que Deus pede. E aí o argumento pode ser o seguinte: não há nada, Evandro, na Bíblia que proíbe, então você não pode falar. E é claro, a minha resposta seria: também não há nada que mande fazer. Então, quando a Bíblia não proíbe e quando a Bíblia não manda fazer, você não pode afirmar que Deus está falando. Tudo que você falar, não havendo proibição, não havendo uma recomendação, é apenas uma especulação, é um achismo. Você não pode criar uma doutrina em cima disso. Você não pode ensinar as pessoas que isso aí que você faz, essa sua prática, esse seu costume, é uma doutrina bíblica, porque não é. Você tem que ser sincero em dizer que é o que você quer, é o que você gosta, mas não é o que Deus está pedindo. Porque atitudes assim demonstram o seguinte: quando as pessoas oram e parece que a oração não é respondida, ou a oração não é respondida, aí o que elas têm que fazer? Elas têm que apelar para essas atitudes, elas têm que ficar dentro de uma caixa d'água, elas têm que subir um monte para queimar os papéis, porque assim Deus vai ouvir. Então isso são apelações, como se isso fosse comover Deus, como se fosse fazer com que Deus respondesse mais rápido essas atitudes. O texto que eu li para você de Mateus: honram a Deus de uma forma vã. É isso que essas pessoas estão fazendo. Versículo 9: em vão me rendem culto. Eles pensam que estão adorando a Deus da forma que Deus quer, mas não estão. Eles estão determinando como adorar o Criador. Mas nós temos na Bíblia como ele quer ser adorado. Você não precisa inserir mais nada além do que já está.
Ele diz, em vão me rendem culto. Por que que rendem culto a ele em vão? E continua, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E é justamente sobre isso que eu quero tratar e trazer nesses vídeos dessa série Igrejas Estranhas, Doutrinas Estranhas. São preceitos de homens, ensinamentos de homens, não são ensinamentos bíblicos. Você não encontra um versículo que apoie essa prática. Qualquer que seja uma dessas que eu trazer aqui, você não vai encontrar nenhum. E se você encontrar, pode comentar aqui embaixo. Pode comentar, fique à vontade. Se você concorda ou se você discorda, você pode vir. Você pode, tem toda a liberdade para comentar, para dizer o que você pensa, o que você acha. Até mesmo ofender, eu nem vou filtrar nada, você publica o que você quiser aí. Mas não é um ensinamento bíblico, não é uma doutrina bíblica, é apenas uma atitude que um homem e uma mulher quer passar para o povo, para a igreja, como se Deus estivesse mandando. E isso é errado, isso é um preceito de homem. Deus não se agrada disso. Você pensa que está agradando a Deus, mas você não está fazendo algo que Ele não mandou. Ensinando as pessoas a seguirem algo que Ele não mandou. Então, esses são costumes até que são adotados por muitas denominações. E agora me veio até a cabeça outro que eu não tinha planejado em trazer, mas também aconteceu uma vez, normalmente eu sou tido até como como é que eu vou falar, um desviado ou alguém que não tem Deus, que não crê em milagres e tudo mais. Por quê? Porque eu vou mais pela Bíblia. Aliás, eu vou pela Bíblia. Eu deixo de lado aquelas doutrinas e ensinamentos que não têm fundamento bíblico. Quem me conhece sabe, não teve fundamento bíblico, para mim é só a sua opinião. Não adianta me vir com argumentos do tipo, foi uma revelação de Deus, Deus mandou você fazer isso, Deus falou para eu passar o recado para você e falar. Eu respeito quem faz isso, mas comigo não funciona dessa maneira. Mas o que aconteceu? Essa pessoa perguntou se a gente faria um momento de oração, e eu falei que sim, nós iríamos orar. E aí ela falou que eles tinham um costume, ou pelo menos ela tinha um costume de orar de joelhos, dando 7 voltas no templo, por dentro do templo, 7 vezes de joelho. E eu perguntei, para que isso? Onde na Bíblia ensina isso? E ela apenas me respondeu que era uma questão de fé dela. E eu falei, tudo bem, mas aqui a gente não faz isso. Na época eu era responsável por uma congregação. Eu falei, não, aqui a gente não faz isso. Essa prática, ela não é bíblica, ela não tem fundamento bíblico nenhum. Como de fato ela não tem fundamento bíblico. Então eu não fiz e falei que ninguém faria ali. Se você quiser, faça em outro lugar. Mas fazer isso, até na tentativa de fazer com que os irmãos sigam essa prática, isso é errado. Isso é errado. Não há fundamento bíblico para isso. Você ajoelhar e orar de joelho 7 vezes, parece que a ideia é que Deus vai te ouvir se você fizer esses sacrifícios. Não, isso é um ensino errado. É tudo pela graça. Nós vivemos em um tempo de graça. Graça. No sentido de que você não vai comprar milagres. Você não compra salvação. Você não compra. Não é porque dizima ou porque deixa de dar dízimo. Não, até esses ensinos são deturpados. Eu vou trazer esses ensinos aqui. Pessoas que dizem que se você não der dízimo, você é maldito, você vai para o inferno. São essas coisas estranhas que eu vou estar abordando aqui, como eu já abordei antes, tá bom? Bom, para terminar a história, eu falei que não faria aquilo, não oraria dessa forma. E a base que tem é as 7 voltas lá da cidade e a trombeta tocando. Aquilo é uma descrição, não é uma norma para ser seguida, não é algo para você fazer. Não tem isso em nenhum lugar da Escritura mandando você orar 7 vezes de joelho, em qualquer que seja o lugar, tá bom? Obrigado por assistir até aqui, espero que você tenha entendido que essas coisas estranhas, esses ensinamentos são apenas doutrinas de homens. Você não é obrigado a seguir, você pode simplesmente dizer, eu não vou fazer isso. Você não estará pecando em nada se você se recusar a fazer qualquer uma dessas coisas estranhas, tá bom? Um abraço, Deus abençoe e dê entendimento a você e que você possa se libertar realmente desses ensinos de homens.